Eu sou filho de camponeses na Itália, então conhecia já a vida sacrificada, dedicada na mesma hora, difícil do povo do campo. Eu venho de longe, eu sou do sertão. Sou Pedro, sou Paulo, Maria, João. E aqui eu vi que era muito mais difícil a vida do povo do campo. Seja o agregado, seja o operário, seja o pequeno proprietário. Porque ao lado dele tem sempre o tubarão, pronto para dar a rabada, né? Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Dom Tomás, ele introduziu no trabalho, na vida dessa igreja, digamos assim, monárquica, a presença do povo da igreja. Esta foi uma revolução no meu modo de pensar. Uma revolução tão importante que trouxe para a igreja de Goiás, a diocese de Goiás, um modo novo de viver. Eu vejo que esta é a igreja verdadeira, que leva em conta a realidade. O homem não é só espírito, é corpo também. Uma igreja que só pense em rezar, em levantar os espíritos para Deus, não é uma igreja humana, não é a igreja de Cristo. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Desde a opção dessa igreja, opção preferencial pelos pobres, começou a repressão, começou a perseguição e a gente olhando a história de cada mártir, não é por política de antipatia, não é por problema de corrupção, não é por nenhuma falha deles, é porque eles optaram pela libertação. É o caso do Chicão, né? Fizeram uma opção preferencial e libertadora dos pobres. A mesma que a igreja latino-americana fez em Medellín. Essa diocese fiel a essa caminhada fez isso, graças a Deus, e pagou o preço, né? Esta é a igreja verdadeira, a igreja que precisamos hoje. E esta igreja, ela é perseguida, porque incomoda, porque muita gente não gosta dessa igreja. Não gostam da igreja não pela cara de um bispo ou de outro, mas pela mensagem que esta igreja traz. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O Dom Tomás colocou ele aqui no município de Moçambique, né? E quando ele chegou, assim, foi um grande avanço na luta, né? Porque ele dava totalmente a vida pelo povo. E ele chegou e nos ajudou muito nesse sentido de estar fortalecendo a igreja nas celebrações, nos sacramentos, nas equipes de trabalho, mas também ajudou muito na zona rural, especialmente o povo, para conhecer seus direitos. O Chicão, ele veio para nos esclarecer de tudo que a gente desconhecia. Primeiro, direitos humanos. Então ele nos ensinou a ler, a tirar do Evangelho aquilo que é da vida, sabe? E também assim, ó, por exemplo, nós mulheres. Eu já era professora na época que ele veio para aqui, mas eu ainda não tinha
aquela certeza dos direitos da mulher. Então, nós nos encontros de comunidade, lá na igreja, ele participando conosco, a gente foi descobrindo a nossa luta. A prioridade dele era que todos os direitos de todas as pessoas humanas fossem respeitados, dentro da lei, né? Dentro da igreja, em qualquer lugar. Era uma pessoa humana, né? A pessoa tinha o direito de casa, devia ter direito de comida, né? Direito da educação. Isso para ele era primordial. Naquela época tinha muito os sindicatos de trabalhadores rurais e ele sempre apoiou, né? Ele sempre dava o apoio e aí os fazendeiros naquela época tinham muita raiva dele, porque ele sempre gostou de ficar no lado do pequeno, né? Dando apoio, né? Eles achavam que o padre Chico estava fazendo política dentro da igreja. Mas é o que eu falo para você. Ele nos esclareceu para a gente ver o nosso direito de acordo com o Evangelho, o que é Deus, né, para nós. Os direitos humanos, tudo foi esclarecido por ele. E a parte de social, até hoje, a gente... Eu falo assim, que foi conquistada dessa época para cá. E o tiro não foi só para ele, foi para todos que concordaram com ele. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Nessa noite do atentado, era uma quinta-feira, 27 de agosto de 1987. Aí nós chegamos na missa já quase, já assim, em cima da hora. Lá chama Fazenda Bras Mendes, porque tem um rio que passa por lá que chama Bras Mendes. É pertinho da cidade, né? Na beirada do asfalto da rodovia. Nós participamos da missa. Quando terminou a missa, que ele foi guardar os objetos lá no carro, a gente escutou quando aquele baque, aquele tiro. O Fusca do pistoleiro estava estacionado muito perto, né? Hoje eu sei que ele chegou antes. Que tinha ou tem ainda um pé de manga assim, aí o cara ficou no pé de manga lá, sabe, quando ele foi no carro para guardar os objetos, aí o cara atirou. Aí passou um menino correndo, falaram assim, mataram o padre. Né? Aí eu me assustei. E eu sabia que ele tinha ido no carro, né? Aí foi aquele barulhão, a gente nem sabia, né, o que era, né? Aí o povo já gritou, Nossa Senhora, atiraram o padre Francisco. Eu fui correr para o carro e começou aquele tumulto assim, né? Por quê? Porque depois, na investigação policial, ficou comprovado que outras 7 pessoas receberam chumbos também. Aí eu tinha uma Brasilinha velha, 73, aí quando eu comecei, eu nem imaginava que fosse eu que fosse levar ele. Mas quando eu percebi que não ia achar um para poder levar. Aí eu comecei a gritar a gente, e estava muito nervoso, né? Já comecei a gritar e excomungar também, porque as pessoas estavam correndo, porque na hora que acontece, a gente não sabe de onde veio o tiro, se o cara está escondido lá, se não está escondido, se ele vai atirar mais, se não vai atirar, se ele vai verificar se o serviço foi terminado ou não. Vocês veem se tem um homem aí que tem um carro que presta aí para poder levar ele, porque o meu é um bagaço, mas se não tiver um homem aí para levar ele, eu vou levar no meu. A gente procurando um carro e o pessoal entrando no carro e indo embora, e não aparecia nenhum carro. Aí, por fim, apareceu uma pessoa de Moçambique, que é o Sonegrinho, né? Aí eu já imaginava assim, que eu vou levar, se alguém for atrás e matar, eu vou morrer, porque se eu não fizer isso também, não adianta, o que adianta a gente estar numa missa na hora que
Na hora de uma pessoa que nem está o Padre Francisco, se a gente não tiver coragem de estender a mão, então eu não posso nem participar de uma igreja, na comparação, né? Para mim, se eu tiver visto na minha vida a manifestação de Deus, foi nesse momento. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso marca para mim, marca a minha vida. Né? Se Deus interveio na minha frente, numa situação, foi naquele momento do atentado. Eu não tenho dúvida disso. Não sei pensar na minha fé sem isso que eu presenciei. Parece que tudo é por Deus, porque ele era do lado dos pequenos, apoiando os pequenos. E por conta dos pequenos, ele levou um tiro no rosto, né? Que perdeu a vista, né? E aí o que acontece? E entre aqueles carros que estavam ali, eu creio que o meu era o mais fraco. E acabou que foi levado por um carro fraquinho, né? E então, quer dizer, ele do lado dos pequenos, e quem levou ele foi o pequeno. Depois de cego, depois do atentado, eu fui para a Itália e passei um ano lá tratando. Não foi possível resolver nada pelas vistas. Ele foi me visitar lá na minha casa, na casa da minha família. E vendo que eu andava assim mesmo cambaleando com o meu bastão, ele me disse: mas você está bom, você pode voltar lá para o Brasil, a sua paróquia está te esperando. Eu dizendo: não, o que eu vou fazer? Não dou conta de fazer nada, sou inválido. Não, vai lá de novo, o povo te espera, o povo quer te ver. Não, Dom Tomás, não vou. Não sabe eu ir lá. E ele insistiu com estas palavras bíblicas. Ele disse: olha, o pastor fica junto do seu rebanho também quando o pastor é ferido. Pronto, aí falei: tá, Dom Tomás, eu volto para o Brasil, vou lá, sim. E fui, e fiquei ainda uns 15 anos cego, vigário um pouco de Moçambique, um pouco de Santa Erlândia, mais tarde vigário de Capirapuã, trabalhando assim. Vendo no mundo tanta coisa errada, a gente pensa em desanimar. Mas quem tem fé, ele está com Cristo, tem esperança, força pra lutar. E o Padre Francisco me impressionou pela sua grande fé, pela sua coragem. Ele voltou no mesmo lugar como pároco, onde houve atentado contra ele, que o deixou cego. É um homem profeta também, muito firme nas suas opiniões, defensor dos pobres. Quando ele voltou, ele chegou, a comunidade assim, foi em peso recebê-lo. Recebeu, fez a oração e o pessoal agradecia, fizeram uma festa de alegria. Mas tudo isso ele sabia que ele tinha um novo aprendizado dentro das limitações dele. Ele nunca perdeu esse perfil profético, denunciando as injustiças, principalmente contra o homem do campo, mas também as outras injustiças que ele percebia. Como ele não enxergava, ele escutava muito, né? E a partir do que ele escutava, então, ele tinha essa voz profética. Quando o Padre Chico voltou, a alegria foi imensa. Foi uma acolhida mesmo daquele pai que a gente pensou que perdia e chegou de novo para nós. Até hoje, na época do 27 de agosto, que a gente comemora a Romaria dos Mártires, a gente sente tudo aquela lembrança de novo e fica feliz por ele estar vivo conosco. Nós o chamamos de mártir vivo. A coragem que ele demonstrou, a força da sua palavra, a mensagem profética que ele continuou dando, realmente para nós na Diocese de Goiás é um testemunho vivo
quando ele fez um dos primeiros gestos de consciência, ele escreveu um bilhete que foi uma força danada para todo mundo, com a letra dele, que é uma letra de italiano escrita em português, né? E esse bilhete estava escrito assim: serei fiel a Deus por toda a minha vida.